Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com Barroco na Holanda. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com o Barroco na Holanda. Nós aqui no Criarte já falámos acerca do Barroco em Espanha e também do Barroco em Itália. Hoje vamos falar do Barroco na Holanda. Porquê? Porque eu coloquei uma enquete lá no Clube Criarte, nos membros do Clube Criarte, e eles votaram que a seguir à Espanha, o barroco que eles queriam conhecer era a Holanda, por isso aqui estamos nós, na Holanda. Ora, o barroco holandês tem características completamente distintas do barroco nos países do sul, dos países católicos. Porquê? Porque, primeiro, a Holanda não é um país católico. Então é assim, enquanto o resto das nações europeias estavam a viver a Guerra dos 30 anos, estavam empobrecidas, aqui a Holanda não. A Holanda tinha finalmente conseguido ter independência de Espanha, já não fazia parte do Império Espanhol, tinha-se livrado da família real dos Habsburgos, então eles alcançaram a sua independência. Para além da sua independência política, também tiveram a sua independência religiosa, porque a sociedade holandesa é uma sociedade protestante, eles não são maioritariamente católicos. Ou seja, a Igreja Protestante não encomenda arte. A Igreja Protestante é contra as imagens sagradas, é contra a arte sacra. Nesta altura, na sociedade holandesa, dá-se o fenómeno da iconoclastia, que eram grupos que destruíam imagens sagradas. Nós temos vídeo acerca disso, vou deixar aqui o link no Criarte, o que é a iconoclastia. Ora bem, para além de tudo isto, havia um mercado marítimo assim, em expansão depois das descobertas. E a sociedade holandesa participava nesse comércio e tornou-se muito, muito rica. A Holanda, nesta altura, era a nação mais rica do mundo. A Companhia das Índias Holandesas era a companhia mais impressionante, mais forte de todo o mundo conhecido. Ou seja, os holandeses eram protestantes, não eram católicos e eram ricos. Então, o seu barroco é um barroco completamente diferente. Primeiro, porque nenhuma igreja ia pagar por imagens sacras. Segundo, porque havia uma nova sociedade emergente, os chamados burgueses. A burguesia nascia aqui com muita força. Os senhores do dinheiro, os patronos das artes, eram burgueses e eles não queriam imagens da crucificação, eles não queriam imagens de ídolos sagrados, de martírios de santos, de crença e de fé profunda a decorar os seus palácios ricos. Não, eles tinham um gosto diferente, eles gostavam de imagens da vida comum. Isto é muito interessante, porquê? Porque vai revolucionar o mundo da história da arte até aos dias de hoje, porque é nesta altura que surge uma figura do intermediário. Pensem comigo, se a igreja não compra obras, os pintores tinham que ir à procura dos seus clientes, ninguém vinha ter com eles, não vinham monges, não vinham dominicanos nem franciscanos dizer quero uma crucificação para o meu salão, não. Então, os pintores viam-se na obrigatoriedade de ir a salões expor as suas obras, de irem diretamente falar com as pessoas mais ricas da cidade a procurar um mecenas, um patrono. E aqui surge uma figura que é o marchand d'arte. O marchand d'arte é aquela pessoa que faz a ligação entre as pessoas ricas e os artistas. Ele muitas vezes chegava ao pé do artista e dizia: eu vou-te encontrar um comprador se tu me pagares uma comissão. E outras vezes iam ao pé das pessoas muito ricas e diziam: se me pagar uma comissão, eu arranjo uma obra de arte. Este é o papel do marchand d'arte e ele surge aqui. Muitos pintores iam diretamente ter com associações, iam diretamente ter com os seus clientes. Outra característica é que a arte passa a ser mais comercial e mais em série. Ou seja, se eu sou pintor, eu tenho um mecenas que adora, sei lá, ovos de Páscoa, eu passo a fazer imensas obras de ovos de Páscoa porque ele vai comprá-las todas, entendem? É só um exemplo um bocadinho estranho, mas era assim que funcionava. Portanto, os pintores especializam-se e fazem uma serialização do seu trabalho, porque existe uma procura. Os ateliês dos pintores na Holanda passam a ser administrados de uma forma diferente, que é pinta-se aquilo que se vende, conforme a procura, assim é a oferta.
Para além de pessoas singulares, de burgueses muito ricos que procuravam os pintores, existiam também as associações. As associações eram um grupo que representava uma determinada profissão. Existiam associações muito ricas, como as associações dos vereadores, as associações dos cirurgiões, as associações dos advogados, enfim. Este tipo de associações procurava muito os pintores para fazerem retratos de grupo, o retrato dos seus membros, todos ali muito emproados, muito bonitos. E isto é um mercado enorme que se abre para os pintores. Estas pessoas tinham muito dinheiro e queriam se ver retratadas num grande quadro para enfeitar lá os seus salões. É aqui que surge o primeiro nome incrível do barroco holandês. E muita atenção para todos os estudantes de arte que estão a ver este vídeo. Este pintor sai em todas as frequências, sai em todos os exames, sai em todos os testes, sai sempre. Ele é muito, muito importante. Estou a falar deste senhor. Este é Frans Hals, que nasceu na Antuérpia, mas trabalhou toda a sua vida em Haarlem. Ele ficou conhecido pelos seus retratos, aos quais dava vivacidade, instantaneidade e acentuadas pinceladas de forma espontânea e livre. E isto é algo que nos remete já para o impressionismo. Portanto, aqui não temos aquela procura absoluta do realismo, como havia em Espanha e como havia em Itália. Aqui há algo de mais espontâneo. Eles querem dar vida aos personagens de forma espontânea. A espontaneidade faz parte do barroco espanhol e do barroco italiano, claro, mas aqui é mais acentuada ainda. E este pintor é super relevante. Ele é muito, muito importante para se perceber depois o impressionismo e toda a história da arte moderna. Esta obra que estamos a ver é o Banquete dos Oficiais da Corporação de Atiradores de St. Georg, de Frans Hals, pintada em 1627. Aqui estamos perante uma alegre reunião. Ao centro temos um atirador que olha para fora do quadro com um convidativo gesto de expectativa, como que a desafiar-nos a nós, espectadores, para nos juntarmos ao grupo. Pode ser também que este atirador só esteja à espera do criado e por isso despeja rapidamente as últimas gotas que se encontram no seu copo. Se vocês observarem com atenção, percebem que todos os integrantes deste grupo têm traços bastante individuais e todos chamam a atenção dos espectadores com gestos e com olhares convidativos. Esta representação, extremamente viva, baseia-se no minucioso esquema de composição. Ao centro temos o porta-estandarte de pé. Ele divide a obra em duas partes. O pau da bandeira, que se estende na diagonal, encontra um movimento contrário nas linhas de composição das cabeças que se elevam da direita para a esquerda, no sentido oposto da elevação do pau da bandeira. Outro elemento desta obra que é típica do barroco são as relações das pessoas entre si. Estas relações são demonstradas pelas posições das cabeças e das mãos. Desta forma, Hals constrói uma fina rede de composição que contribui para que o grupo pareça uma unidade. Hals faz retratos de grupo de forma individual. Nós percebemos as características individualizadas de cada um dos seus membros, sem, no entanto, perder esta ideia de conjunto. O Hals pinta as pessoas numa pose espontânea. É tudo muito realista, muito real, a forma como as pessoas interagem umas com as outras. E quando olhamos o resultado, são obras plenas de movimento, de ação e de vida. Nos seus quadros, o Hals não coloca os indivíduos uns atrás dos outros, como era habitual. As suas obras obedecem a um esquema muito barroco, em que, por meio da relação entre vários elementos, estes se transformam num grupo coeso. Aqui, o Hals, nas suas obras, usa uma técnica de pincelada visível, a pintura alla prima, e é um pintor muito, muito influente exatamente por causa disso. Existem muitas obras inacreditáveis do Hals. Eu convido-vos a ver algumas análises que vamos ter aqui no Criarte, entre elas estas que estamos a ver. Ele é um pintor fascinante, esta sua pincelada assim espontânea é algo de revolucionário na altura e a forma como ele caracteriza cada um dos seus elementos das obras também. Ora, também desta primeira fase do barroco na Holanda é um outro pintor muito famoso, este senhor. Toda a gente o conhece, Rembrandt Hermans van Rijn. Ele nasceu em 1606 em Leiden, filho de uma abastada família burguesa. O seu pai era dono do moinho e a sua mãe era descendente de uma importante família de padeiros. Ele era rico, muito rico.
Ele decidiu ser artista e os seus pais, a sua família, concordou sempre com ele e escreveram-nos em escolas em ateliês de pintura, onde ele esteve, e ele foi sempre muito bom aluno. Aos 18 anos ele já era um pintor autónomo, ele já ganhava para si, apesar da família ainda ajudar um pouco. Nós vamos ter vídeo acerca da vida do Rembrandt, eu acho muito interessante porque o Rembrandt tem uma vida extremamente interessante e trágica. Mas nós aqui, no barroco holandês de hoje, vamos falar assim só por alto da sua vida, vamos dedicar mais à sua obra. Ora, Rembrandt é conhecido na história da arte por ser o homem dos autorretratos. Ele é uma pessoa que era muito observadora, ele era também um colecionador de arte ávido. Aliás, ele perdeu grande parte do seu dinheiro por colecionar tanta arte, ele adorava a arte e ele era também um excelente comerciante, portanto, ele ia ativamente procurar clientes para si próprio e pintava para eles. Portanto, ele não precisava de intermediários, ele não precisava de encomendas da igreja, não precisava de nada disso. Ele ia diretamente às pessoas e dizia: eu sou pintor, está aqui o meu trabalho, posso pintar para si. Ele foi muito bem sucedido durante a maior parte da sua vida e ele é um pintor revolucionário na forma como fez os seus retratos e também os seus retratos de grupo. Vamos olhar para algumas obras do Rembrandt que marcaram a história da arte. Esta é a aula de anatomia do Dr. Tulp de 1632. Este foi o primeiro retrato de grupo pintado por Rembrandt. Esta obra foi uma encomenda da influente Associação dos Cirurgiões. Este quadro apresenta uma intensidade jamais vista. O pintor não escolheu uma aula de anatomia como pretexto para apresentar um grupo de membros da associação, não. Aqui Rembrandt colocou em primeiro plano a aula e reproduziu a atenção concentrada dos médicos. Ele retratou-os individualmente no seu meio ambiente, no seu elemento natural. Aqui Rembrandt demonstra também o seu domínio absoluto da luz. Os rostos das pessoas estão banhados por uma luz muito suave, o que as destaca em conjunto com o fundo escuro. Desta forma reconhecemos o grupo, bem como os indivíduos. Percebemos aqui que o Rembrandt é um grande retratista. Ele é autor daquilo que mais tarde se veio a chamar o retrato psicológico. Como ele observava as pessoas e se observava a si mesmo, ele acabava por passar para a tela, através da pintura, a personalidade das pessoas. E quando ele fazia um quadro de grupo, ele fazia isso individualmente às pessoas. Mais do que serem diferentes uns dos outros, eles são psicologicamente reconhecíveis, são diferentes a nível psicológico. Nós temos indícios da personalidade tão definida de cada um deles. Esta obra, a aula de anatomia, acabou por trazer a Rembrandt uma grande fama. E com esta fama vieram muitas mais encomendas. Entre elas, esta que acabou por se tornar a obra-prima de Rembrandt, uma obra-prima da pintura mundial e, sem dúvida, um marco importantíssimo do barroco holandês. Esta é a Ronda Noturna, pintada em 1642. Este é um trabalho impressionante, inovador e também enorme. A tela tem cerca de 3,59 m de altura por 4,38 m de largura. A comissão pedirá a Rembrandt uma pintura para o seu salão e esta pintura tinha que documentar a dignidade dos seus 18 membros. Dizem as más línguas que alguns destes 18 membros chamaram Rembrandt à parte e lhe pagaram mais para ficar em lugares de destaque. E o que é que o Rembrandt entrega? Entrega isto. Uma enorme obra com 31 pessoas. Alguns membros da comissão estão na sombra, outros estão no fundo do quadro ou estão encobertos. Rembrandt construiu uma cena com profundidade espacial, com luz, com sombra e com movimentos. Isto é o barroco diante de um fundo clássico. Temos aqui a organização de um quadro histórico, com ênfase no conteúdo. Nós temos um capitão que ergue o braço para dar ordens, toca-se o tambor, os mosquetes são carregados, o gatilho é armado, tudo aqui é movimento, tudo aqui é um instante. Rembrandt teve a partir daqui uma vida bem trágica. Ele, um pouco antes da Ronda da Noite, tinha casado com Saskia. Ela era uma rapariga jovem muito rica, de uma família nobre, e trouxe consigo um grande dote. No entanto, o Rembrandt era um grande colecionador de arte e foi gastando tudo. Eles tiveram um filho, que era o Titus, mas pouco depois da Ronda Noturna, morreram ambos, tanto a Saskia como o Titus, o seu filho, de tuberculose. Pressupõe-se que foi de tuberculose. E com o tempo, o Rembrandt acabou por ficar um pouco fora de moda, porque os burgueses da altura, endinheirados, conheceram outros pintores de outro género e acabaram por deixar de lhe comprar obras. A verdade é que o Rembrandt deixou de vender, ficou muito pobre e acabou por falecer no bairro mais pobre de Amsterdão em 1669. No entanto, os seus últimos trabalhos mostram um pintor vibrante e um pintor muito maduro, dono de um estilo único.
Nestas obras do Rembrandt vêem-se grossas camadas de tinta que se sobrepõem e criam diferenciações ricas de nuances, sobretudo nos retratos. E não se pode falar de Rembrandt sem falar do retrato. Para além destes quadros de grupo muito grandes, o retrato era uma das obras mais encomendadas pelos grandes senhores da burguesia e o Rembrandt pintou muitos autorretratos, era onde ele se exprimia. Nós vamos ter um vídeo acerca dos autorretratos do Rembrandt, só dos autorretratos do Rembrandt. E pronto, nós vamos terminar o primeiro vídeo acerca do barroco holandês. Falámos agora do Rembrandt, vamos fechar aqui. Na próxima semana vamos ter mais atualização com a segunda e última parte do barroco holandês, em que vamos falar, por exemplo, de Vermeer, portanto têm mesmo que assistir aos nossos vídeos. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar, de subscrever o nosso canal, deixem um comentário, digam-me então, vocês gostam de Rembrandt? Qual é a vossa obra preferida de Rembrandt? Sabiam que Rembrandt era barroco? Porque é completamente diferente, não é? Do Caravaggio e do Zurbarán e até do Velázquez, é realmente um pintor diferente e é barroco. O barroco holandês é muito interessante e é muito diferente. Na próxima semana teremos então a segunda parte. Não se esqueçam também de aderir ao Clube Criarte. Já viram que este vídeo hoje é dedicado aos membros do Clube Criarte. Foram eles que pediram barroco holandês, podíamos ir para outro ponto do mundo, mas eles preferiram a Holanda, ainda bem, eu gosto bastante. E pronto, por hoje é tudo. Fiquem bem, eu sou a Sara. Tchau!